Quem encontrou Marcos capítulo número 5, verso de número 14 ao 20, diga amém. Amém. Eu vou ler assim o verso de número 14, os irmãos vai estar sempre lendo os ímpar, e nós vamos fazer a leitura participativa, que diz assim: e os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucederá. Versículo 15, a igreja. Os que haviam peceado ou presenciados os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. A todos os admiravam. Todos admiravam. Fique sentados, dando glória a Deus. Aleluia. E aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que narra em 3 evangelhos. 2 evangelhos fala de 2 endemoniados. Um evangelho fala de um endemoniado. No evangelho de Mateus fala na cidade de Gadara, mas no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas fala de Gerasa. O texto todo que o endemoniado principal, ele era realmente gadareno, o que tinha aproximadamente uma legião de demônios, 3.000, alguns dizem 6.000 demônios no seu corpo. Perceba que o texto está nos trazendo a narrativa de 2 cidades. Essas cidades ficavam em uma região que chamava a região de Decápolis. Essa região tinha ali 10 cidades. Tinha Damasco, tinha Cesareia de Filipe, tinha Canata, tinha Ipo, Dião, Rafana, Gadara, Perla e Gerasa e Filadélfia, que não é a Filadélfia lá do Apocalipse, já que aquela Filadélfia estava na Ásia Menor. E aqui nós encontramos na colina do Golã, né, que era a região montanhosa que estava nas proximidades de Israel, que na guerra de 6 dias Israel também conquistara toda aquela região, que segundo os historiadores diz que essa região é uma região muito extensa, tem aproximadamente 2.000 quilômetros a 1.800 metros quadrados, tendo todas essas cidades por volta do sudoeste de Israel. Então nessa região, meus irmãos, era uma região que o povo era gentil, ou seja, era uma região pagã. Jesus não costumava ir sempre nessa região, mas Jesus neste dia, após ter, aleluia, descido de uma das montanhas, disse para os seus discípulos: atravessamos para outra margem. Perceba, meus irmãos, que quando Jesus ele fala com os seus discípulos, ele tinha pressa em chegar do outro lado de Gerasa ou de Gadara, toda essa região que foi colonizada primeiro por o
exército grego, foi colonizada por o exército, o general, um dos generais que era de Alexandre o Magno. Então, quando essa região ela foi colonizada pelos gregos, pelos romanos, havia diversidade de povo, de etnia que habitava naquela região. Este povo, eles adoravam outros deuses, os deuses romanos, e outros deuses cananeus, até mesmo que a Bíblia narra a história de uma mulher conhecida como a mulher Cirofenícia, em Mateus capítulo 15, que é da mesma região, que também vivia um problema muito difícil dentro da sua casa. Essa mulher, segundo a Bíblia, diz que ela veio ao caminho, clamando, gritando: filho de Davi, tende compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente ou terrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não responde palavra nenhuma para esta mulher. A Bíblia diz que esta mulher então continua clamando, a ponto que o discípulo de Jesus disse: mestre, despede-a, porque está gritando atrás de nós. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Jesus olha para o seu discípulo e diz: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus estava dizendo: o meu objetivo, o meu propósito é com os filhos perdidos de Israel. Então essa mulher veio, diz a Bíblia, prostrou e o adorou e disse: mestre, ajuda-me, socorre-me. Jesus olha para essa mulher e diz: filha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher olha para Jesus e diz: eu sei, meu Senhor, porque também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. Aleluia. E quando Jesus ele ouve esta frase desta mulher, essa tamanha humildade e fé desta mulher, diz a Bíblia, meus irmãos, que Jesus disse: ô mulher, grande é a tua fé, seja feito assim conforme a tua petição. E naquele momento os demônios deixou a menina. Jesus entrou com libertação na casa daquela mulher, porque essa região era uma região, irmão, sofrida não pelo financeiro. Essa região era uma região sofrida pelos demônios, já que esse povo venerava outros deuses, cultuava outros deuses, e os demônios o atormentavam. Essa região era uma região que o dinheiro corria, era uma região de pessoas, de nobres, romanos, gregos, que viviam ali e tinha condição, porém era uma região oprimida pelos demônios. Mas quando Jesus, irmão, ele chega em uma região, ele chega em uma casa, ele chega em uma cidade, ele chega, irmão, para mudar a história daquela situação, daquela casa, daquela família, daquela cidade. Quando Jesus ele pede os discípulos para atravessar para o outro lado, aleluia, Jesus ele tinha uma visão extraordinária do que ele pretendia fazer. Por esse povo que estava oprimido. Às vezes, irmão, as pessoas, irmão, têm dinheiro, as pessoas têm condição, sua conta bancária tem lucro, está lá em cima, porém essas pessoas, irmão, estão sofrendo espiritualmente. Por quê? Porque Satanás quer escravizá-la no mundo, porque o demônio quer atormentá-la no mundo. Mas quando Jesus chega na tua casa, meu irmão, quando Jesus chega na tua família, minha irmã, ele chega para mudar, ele chega para transformar essa situação. Como eu disse para os irmãos, a região era uma região riquíssima, era uma região que tinha condição, o povo vivia bem financeiramente, mas era um povo oprimido. Quantas pessoas, irmão, nós conhecemos que é pessoas que têm dinheiro, que é pessoas ricas, mas não tem a paz que você tem, não tem a felicidade que você tem, não tem a graça que você tem, não tem a virtude que você tem, não tem o amor que você tem, não tem a felicidade que você tem. Lá é Deus, quem levanta a mão e dá glória ao Senhor. Essa mulher, se ela veio clamando no caminho, é porque Jesus já tinha ido lá algumas vezes e estava conhecido, porque todas as vezes que Jesus ia lá, ele ia no propósito.
expulsar demônio, para quebrar cadeias, para despedaçar corrente. Eu estou vendo corrente aqui se quebrando nessa noite. Eu estou vendo, ai, levante, oreme, naraçaia, labranto, que bondéria, alibionte, que bondebraça, alamaia, elemante, que bondéria. Irmãos, eu estou vendo corrente se quebrando aqui em família, em lar, e é culto da quinta, irmão. É culto de libertação, é culto de poder, é culto de graça, é culto de unção, é culto de virtude, é culto que você tem que perceber que Deus vai derramar a Shekinah. É por isso que você, quando vir para este culto, venha com muita atenção, porque nós sabemos, irmão, da batalha que é para você sair da sua casa e vir no culto de quinta-feira. Você sabia que as pessoas têm mais vigor para vir aos domingos ao culto do que vir uma quinta-feira? Deus glorioso. As pessoas têm mais ânimo de vir no domingo do que vir numa quinta-feira, porque no momento que ele coloca os pés dele dentro da casa dele, começa a guerra, começa a batalha. Hoje você não vai, hoje eu estou cansada, hoje eu estou cansado, hoje eu estou... irmão, aparece tanta coisa, porque o inimigo sabe que na quinta-feira Jesus opera, que na quinta-feira Jesus liberta, que na quinta-feira Jesus quebra a corrente. Nessa quinta-feira Deus está dizendo: eu vou entrar com mudança na sua história. Maravilhoso Deus. Então não só foi em Gadara nem em Gerasa, por toda aquela região, Jesus operou extraordinariamente libertação. Maravilha, Deus. Quando Jesus está atravessando, irmão, para o outro lado, não fique pensando que foi fácil não, irmão. A Bíblia diz, no capítulo 4 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, se você ler, você vai entender que quando Jesus está pedindo ao discípulo para atravessar para outra margem, que ele entra no barco e o discípulo segue, uma tempestade se levanta, meus irmãos, do nada, uma tempestade se forma. Jesus está na popa do barco com algumas almofadas, deitado, e os discípulos estão navegando, mas do nada se levanta um temporal. Você já entendeu o porquê dessa tempestade? O inimigo queria impedir que Jesus chegasse ao objetivo maior. Talvez ele pensou que iria te impedir, que ia impedir você de alcançar o objetivo maior de Deus na sua vida, mas não vai conseguir. Não é esse vento que está soprando ao contrário na sua vida que vai interromper o que Deus tem para você. Não é essa tempestade que se levantou, esse maremoto que vai impedir o ministério de Deus na sua vida, que vai atrapalhar o que Deus já prescreveu e vai fazer na tua história. Porque, meus irmãos, quando Jesus está em alto mar, uma tempestade se levanta. Jesus tinha pressa de chegar, porque ele chegou e disse: entramos no barco e passamos para o outro lado. Deus glorioso. E quem navega, irmão, quem já navegou, quem já velejou, não é bom navegar à noite. A noite é o momento de você repousar, de você lançar as âncoras, de você estacionar e esperar que o dia chegue. Mas quando Deus tem pressa, diga: Deus tem pressa. Não é a noite que vai atrapalhar. A noite significa treva, escuridade. Não é escuridão, não é escuridade que vai impedir o agir de Deus na sua vida, na sua trajetória, na sua casa, na sua família. Deus tem pressa em agir. E o inimigo levantou a tempestade, os discípulos se atemorizou a ponto que, diz a Bíblia, que a tempestade era tão alta, meus irmãos, era tão grande, meus irmãos, que cobria o barco. Ou seja, os discípulos não conseguiam ver nada. Sabe o que eu aprendo aqui? O diabo está querendo tirar a tua visão, tapar a tua visão para tu não ver nada.
Mas Deus está dizendo, eu estou no barco. E no barco que eu estou, eu vou abrir os teus olhos, eu vou abrir a tua visão. Você vai enxergar o outro lado, você vai ver o gás, o farol, a marcha. Eita Deus! O inimigo está colocando coisa na sua frente, vai dizer, não vem não. Deus está dizendo, eu vou abrir, eu vou tirar, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou mostrar que eu sou o Senhor da sua história. Algumas pessoas estão até mesmo com a visão vendada, não está vendo nada, não está enxergando nada. Você só está vendo a onda alta, o mar agitado, o vento soprando forte. Evangelista Renato Nunes, pastor Valdomiro, pastor Anderson Braga, pastor Francisco. Mas uma coisa você tem que ter certeza, que na embarcação que Jesus está, o barco não naufraga. Na embarcação que Jesus está, ele não vai se afogar. Porque se Jesus está na tua embarcação, o inimigo vai até se levantar. É notório que ele se levanta, meus irmãos. É notório que ele faz um arruaço. É notório que ele cria um escândalo. É notório que ele cria uma bagunça. Mas Jesus está dizendo, calma. Mantenha fé. Maravilha, Deus. Mantenha os olhos abertos, porque você vai enxergar. Você vai ver do outro lado. Então os discípulos, quando ele viu que não havia mais o que fazer, as âncoras já não mantinham o barco seguro, as cordas se quebraram, o velador já tinha descido, o veleiro já não sabia mais o que fazer, ninguém tinha mais segurança na condução, ninguém tinha mais controle da situação. É quando você diz, Deus, agora eu não posso mais não, só o Senhor. Aí Deus estava esperando isso. Eu estava aguardando isso, porque tem gente, irmão, que pensa que pode. Tem gente, irmão, que ele acha que pode. Não, eu vou fazer. Já foi. Quantas vezes tu tentou e não deu certo? Quantas vezes o teu jeitinho aí tu foi e não deu certo? Deus está aguardando você realmente dizer assim, Senhor, é contigo. É contigo, Pai. Foi aí que os discípulos entenderam que havia alguém importante na embarcação. Maravilha, Deus. O mestre. Tem alguém importante na sua embarcação? Tem alguém importante no seu navio? Tem alguém que tem poder de mudar toda a trajetória que você está se afundando? Tem ou não tem? Esse é Jesus, irmão. Não adianta você pensar que você é, que você pode, que você não sei o que teu canudo, que tua formação, que tua letra, que tu não sei o quê. Mas tem gente, irmão, que acha que vai continuar apanhando, irmão. Igual diz lá na Bahia, vai continuar dando burro em ponta de faca. Deus soberano. Deixa na mão dele. Deixa com ele. Salmo 137. Entrega teu caminho ao Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então quando o discípulo disse, mestre, desperta, porque vamos morrer. No original está assim, porque iremos morrer. Todos nós. Jesus olhou para os discípulos e disse, calma-te, mar. Cala-te, vento. Imediatamente, meus irmãos, houve bonança.
E aquele discípulo que andava com Jesus, aquele discípulo que via maravilha acontecer. Deus ainda faz maravilha, meu Deus. Oh, rebanhas. Eu já vi membro crescer, braço, pé. Eu já vi caroços desaparecer, hernia desaparecer. Eu já vi surdo ouvir, mundo falar, cego ver. Deus ainda faz mais. É só você entender que Ele está no barco. Se Ele está no barco, passa para Ele a autoridade. Delega para quem é de direito. Passa para Maria. Senhor, acabou o vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Aí que vai chegar a minha hora. Servos, fazei tudo o que Ele vos disser. Aleluia. Deus glorioso. Tem gente, irmão, que Jesus falou para ele que é feijão, ele está perguntando se não é arroz. Deus falou para ele que é chuchu, está achando que é batata. Que Deus falar, meu irmão. Não vai mudar, porque as pessoas às vezes querem interpretar a Bíblia, irmão, porque o camarada é juiz, o camarada é ministro do Supremo, o camarada é não sei quem. Pode ser quem for, a Bíblia não vai mudar porque ele é rico, porque ele é formado, porque a Bíblia vai continuar a mesma para todos. Ela não vai mudar porque é presidente. Ela não muda porque é pastor. Ela é a mesma palavra para todos, ricos e pobres, leigos e formados e estudiosos. Ela vai continuar a mesma palavra. E se ele falar que é e acabou. É o mesmo peso para todos, meus irmãos. É o juízo de Deus para todos. E esses que estão achando que eles podem alguma coisa, na verdade eles não podem nada. Até Jesus falou para Pilato: Pilato, nenhuma autoridade foi te dada se o meu pai tu não a recebeste. Jesus estava dizendo: o que tu decidir aí é porque o pai já decidiu. Aleluia. O que você decidir é o que Deus já decidiu. Você só tem autoridade aqui porque o meu pai te delegou. E Deus tudo pode, irmão. Deus tudo história. Você que tem processo aí, você que tem causa, Deus pode reescrever a tua causa. Maravilha, Deus. Deus pode desengavetar. Oh, e aí o discípulo olhou assim e disse: mas que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Amém. Aí Jesus disse: porque tem homens de pequena fé. Porque tem homens de pequena fé. Que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Pedro disse em Atos: nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. Este nome está sobre todos os nomes. Você só está aqui por causa do nome de Jesus. Você só é alguma coisa por causa do nome de Jesus. Você só respira por causa do nome de Jesus. Você só canta por causa do nome de Jesus. Você só prega por causa do nome de Jesus. Você só adora por causa do nome de Jesus. E nós estamos aqui por causa do nome dele, que é o Todo-Poderoso, o Senhor Yeshua. Era Massubicova da. Glória a Deus. Então, amanhã se aproxima. Jesus chega na margem de Gadara. Gadara, que era uma região romana. Gerasa era uma região mais grega. Se
Segundo os historiadores, diz que em Gerasa havia uma população de aproximadamente 100 mil habitantes naquela época, então era uma cidade grande. Tinha mais de 20 mil escravos, mais de 80 mil escravos, mais de 20 mil servos. Então tinha aproximadamente uma população de 200 mil habitantes de Gerasa. Mas quando Jesus chega lá, ele chega nessas cidades para mudar a história. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando esse endemoniado gadareno ele está no caminho, ninguém passava. A Bíblia diz que ele vivia pelas montanhas, clamando de dia e de noite, e fez a sua morada dentro do cemitério, dentro dos sepulcros. Eu não vou nem falar do que esse homem se alimentava, os demônios faziam com ele, senão você não janta de noite. Mas quem quer fazer um regime aí, posso falar? Ou não precisa? Você já entendeu do que os demônios faziam? Eu fui na minha cidade agora recente e eu tentei localizar a ex-bruxa Isolete. Ela conta no seu testemunho que quando ela servia o inimigo, a Satanás, na sexta-feira, ela ia de noite e pulava o muro do São Jorge, que é um cemitério que tem lá na minha cidade, um dos cemitérios. E aí ela diz no seu testemunho que ela ia fazer o que o demônio mandava ela fazer. Ela ia mexer nos cadáveres. E aí eu não vou nem dizer o que é que ela fazia com esses cadáveres, que o demônio fazia, usava o corpo dela para fazer. Mas uma certa feita ela deparou com um corpo de um crente. Oh glória! Eu falo porque eu conheço ela, conheci de bairro mesmo, de obra, de igreja. E ela disse que quando ela chegou nesse corpo, que ela tentou fazer o que fazia com outros corpos, o demônio bradou e disse que o demônio era tão terrível que fazia ela voar sobre o muro do cemitério. Aí o demônio disse assim: esse aí, nesse você não pode mexer. Aí foi aí que nasceu a dúvida, a indagação, por quê? E ela perguntou: por quê? Esse não, porque esse corpo pertence àquele lá de cima. Aleluia, Deus. Irmão, Deus preserva o crente até na sepultura, meu irmão. Foi assim com Eliseu, o soldado morreu, caiu lá, foi ressuscitado, porque ainda havia proteção de Deus, havia graça, havia unção, havia virtude, havia poder. Aleluia, Deus. Lamassuricova Nagachaya, Lamassuricova Neia. Então este homem vivia dentro do céu. Dentro do céu. Mas Jesus chega na margem pela manhã e ele vem ao encontro. Os demônios já sabiam que Jesus chegou, porque ele sabia da tempestade que causou e Jesus foi atravessou. A Bíblia diz que as cadeias não o prendiam, as correntes de aço grossas, grilhões se quebravam, se despedaçavam. Era muito demônio em um corpo só.
Meus irmãos, Jesus, primeira coisa que nos pergunta. Uma dica aqui para quem faz a obra, se não souber, vai aprender agora. Quando você for expulsar um demônio, você tem que chamar a pessoa pelo nome, perguntar pelo nome. Se a pessoa não responder, o demônio ainda está lá. Então Jesus pergunta o nome. Qual é o teu nome? Jesus sabia, irmão. Mas isso é para nos deixar um exemplo como lidar com essa casta. Aí ele fala: legião, porque somos muitos. E no momento que Jesus ia expulsar os demônios, o inimigo incorporado no gadareno fala assim: permita que nós entramos naqueles corpos. Como era uma nação pagã, não era judeu, era um povo que gentil, romano, grego, sírio-fenício, de Sidom. Eles criavam corpos que para judeus é considerado imundo. E Jesus permitiu. Há quem diga que Jesus causou um grande prejuízo. Já estou concluindo, meus irmãos. Presta atenção aqui. O que vale mais, irmão? Uma cidade liberta ou uma manada de porcos? O povo não tinha paz, tudo fechado. O povo não dormia à noite com medo. Os guardas da cidade não tinham como lidar com a situação, porque prendia e ele quebrava as cadeias e os grilhões. O comércio caiu. Quando o comércio cai, a economia também cai, porque não há circulação de capitais. Então a economia quebra. Então a economia daquela cidade, tanto Gerasa como Gadara, estava em decadência. Porque quem ia lá negociar, sabendo que tinha um homem cheio de demônio que a cidade não dava conta? Os guardas, os soldados, romanos e gregos, não davam conta. Aí eu pergunto: que vale mais, uma cidade livre ou uma manada de porcos? Que vale mais, a paz, a felicidade ou o bem material? Tem ver, irmão, tem coisa que você vai perder. Diga para o irmão do seu lado: tem coisa. Diga para ele, diga para ele. Tem coisa que você vai perder. Pode até ter um sentimento na hora da perda, mas é um livramento que Deus está te dando. É um milagre que Deus está trazendo. É uma vitória que Deus está fazendo e você ainda não entendeu, rapaz. Nem sempre vamos ganhar. Tem coisa que Deus vai tirar de você, porque Ele está trazendo algo melhor e maior para você, rapaz. A perda nem se compara com a glória de Deus manifesta na cidade. Sabe o que é que os gadarenos ficam? Porque os donos dos porcos saíram da cidade divulgando e falando contra Jesus. O povo saiu para ver. Só que o povo está todo mundo em casa, né? Preso, né? Porque eles saíram na cidade falando, reclamando. Aí diz a Bíblia, no texto que lemos, que o povo daquela cidade saiu para ver. E eles vieram para expulsar Jesus mesmo da cidade, mandar Jesus embora. Mas quando eles, olha, aquele homem que era perigoso, sentado, lúcido, transformado, porque quando Jesus vem, ele transforma. Não tem cocaína que segura, não tem maconha, não tem cola, não tem nada. Quando ele entra para mudar, para transformar. Não tem macumba, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem magia, não tem obra de voodoo da banda da que manda no cara da mulher, que segura. Quando ele entra mesmo, não tem demônio, não tem potestade, não tem principal, não tem pé das trevas, que segura. Quando ele entra para mudar, ele transformar.
e um homem santo, transformado, liberto. O povo disse: como é que não vamos expulsar um homem desse que trouxe paz, trouxe tranquilidade, nos tirou de dentro das nossas casas, abriu as portas, nos tirou do confinamento, do amedrontamento, do terror. Até o ex-endemoniado quer segui-lo. O povo todo crê em Jesus, adora o Senhor. E aí o endemoniado diz: permita que eu vá contigo, mestre. Sabe o que Jesus disse para ele? Fica aqui, seja pregador e mercador. Deus às vezes não quer você no States. Deus às vezes não quer você na África. Deus às vezes não quer você na Espanha, em Portugal, em França, na Europa. Mas Deus quer você aqui mesmo em Ponte Alta. Deus quer você pregando para o teu vizinho, para a tua vizinha que nunca ouviu falar de Jesus. Deus quer você fazendo a obra aqui, local. A transcultural é depois. Se ele tiver isso, ele vai te preparar e te levar. Mas ele quer te usar aqui mesmo em Decápolis. Ele quer trazer tudo isso aqui. Você disse: seja o meu pregador aqui em Decápolis. Tem 10 cidades para tu pregar, rapaz. Saia la mancho, talvez você tenha uma Decápolis e ainda não percebeu. Sabe aquele colega seu que ainda não é crente, lá da faculdade, lá da escola, lá no trabalho? Talvez seja a sua Decápolis, é a tua missão. Mete Bíblia nele. Mete Bíblia nela. Pode até achar você enjoada, mas quando ele se converter, ele vai lembrar das tuas palavras. E ele vai dizer: sabe quem muito me ajudou? Foi essa mulher, foi esse varão. Eu chegava no serviço atribulado, mas ele, tome Jesus para dentro. Eu digo: ô homem enjoado, ô mulher enjoada. Mas hoje eu sou essa bênção por causa dela. Seja enjoado do teu colega, seja enjoado da tua amiga. Pregue Bíblia para ela, rapaz. Aleluia. Pregue Bíblia para ele. Aleluia. Seja o pregador de Jesus nessas casas. Tem muita família oprimida, atormentada. E eu quero chamar você aqui na frente, você que quer uma oração. A oração aqui, irmão, hoje é para nós quebrar cadeias. Talvez você ore por alguém da sua família, você nunca viu um homem se libertar, mulher se libertar. É nesse escudo. É nessa, nós vamos fazer um clamor da fé. Nós vamos orar. Eu quero você aqui na frente. Você que percebe que lá no meio da tua família ainda tem uma maldição, tem uma cadeia lá para ser quebrada. E o caminho é a oração, é o clamor. Porque Tiago escreveu que a oração da fé curará e salvará o doente. Porque se lhe houver pecados, lhe serão perdoados. Porque o clamor feito por um justo pode muito seus defeitos.